Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre o Grêmio praticamente encaminhando uma contratação. Um reforço importante, muito próximo e que será concretizado no momento certo. Vamos falar também sobre o time do Grêmio, o esboço de equipe do Quinteiros no jogo treino e que pode ser trabalhado para a estreia no Brasileirão, sábado na Arena, contra o Atlético Mineiro, é claro, com os retornos dos jogadores que estavam a serviço das suas respectivas seleções. Mas essa equipe tem um jogador surpresa que tem agradado bastante o treinador. Tudo isso em nome de Matiello Corretora de Seguros, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Então me ajude com o like já na arrancada, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e me ajude a chegar na marca dos 50 mil inscritos, estamos nos aproximando disso. Também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. A Matiello Corretora de Seguros fechou uma parceria de sucesso com a Porto Seguros e é o Consórcio Porto a grande novidade. Para tu comprar o teu carro novo ou avançar para um carro melhor, para tu comprar o teu imóvel, né? Seja uma casa, um apartamento, um terreno, com uma redução bem importante nas parcelas. 40% a menos até a contemplação. Só vai pagar depois essa diferença. Então, aproveita essa barbada Consórcio Porto e realiza o teu sonho, o teu objetivo, falando com o Matiello, que é o proprietário da Matiello Corretora de Seguros. Olha só, gente, quero falar com vocês sobre o treinamento do Grêmio, na verdade, um jogo-treino do Grêmio no CT Presidente Luiz Carvalho, com os portões fechados, mas é óbvio que a gente vai descobrindo as informações. E dentro desse processo, o Grêmio está se preparando de uma forma muito forte para o início do Campeonato Brasileiro. As folgas que foram debatidas no entendimento do Grêmio servem de descanso natural para os atletas que estão numa batida muito forte de treinamentos físicos, táticos, técnicos, etc. E dentro disso, o Grêmio realizou esse jogo-treino contra a equipe do Azures e venceu pelo placar de 3-0, inclusive um dos gols marcados pelo Jardiel, que é um garoto que, hora ou outra, muita gente pergunta aqui nos comentários se vai ser aproveitado ou não. Hoje ele está lá no final da hierarquia dos centroavantes, mas já foi destaque do Grêmio aí na base, quem sabe possa recuperar espaço. Bom, dentro disso, o Grêmio conseguiu a vitória e o mais importante é a gente trazer os indicativos de equipe, algumas situações que podem se confirmar para o jogo contra o Galo no sábado, a estreia do Brasileirão na Arena. Olha só, o time do Grêmio teve um jogador surpresa e esse jogador é o Igor Serrote, que foi escalado no Beira-Rio, na final do Gauchão, e ali muito por uma condição física do João Pedro, que estava com dores e não tinha condições de atuar, pelo menos não em relação à sua normalidade. Tanto é que ficou no banco, mas quando o Igor Serrote foi substituído no intervalo, quem entrou foi o João Lucas. Bom, hoje há uma disputa aberta, portanto. O Igor Serrote foi colocado na lateral direita e, surpreendentemente, o João Pedro foi colocado no início da atividade na lateral esquerda. E os outros laterais da esquerda estavam à disposição, tanto é que em determinado momento o Quinteiros tira o João Pedro da esquerda e coloca o Lucas Esteves no jogo. Há uma disputa aberta, João Pedro e Igor Serrote. Eu já falei aqui no canal e reforço, daria uma oportunidade ao Igor Serrote, que foi muito bem no Sul-Americano com a seleção brasileira e achei que foi bem também no primeiro tempo do Clássico Grenal, foi substituído porque tomou o cartão amarelo. Marca firme, tem personalidade para jogar e, acima de tudo, me parece sim ter qualidade, o que é fundamental. E o João Pedro, eu gosto dele, mas vinha deixando a desejar, muita dificuldade na marcação principalmente. Uma informação bem concreta é que dentro dessa disputa, tá claro que o João Lucas, que foi contratado, né, junto ao Juventude, ele perdeu espaço. Hoje é o terceiro na hierarquia e me parece que merece essa condição. Não deu conta do recado aí na grande maioria das vezes em que foi escalado, né, não teve boas atuações. Bom, para a gente avançar, o Volpi foi o goleiro, então o Igor Serrote na lateral direita,
O Gemerson formou a dupla de zaga com o Wagner Leonardo. Na lateral esquerda, essa situação que eu coloquei para vocês. Primeiro o João Pedro, depois o Lucas Esteves. No meio-campo, o Dodi foi escalado. Ele e o Camilo, os dois. Não sei exatamente qual foi colocado na primeira função e qual esteve um pouco mais à frente. Mas o Dodi, ele foi escalado no início e ele permaneceu para as outras partes da atividade, o que me gera uma preocupação. Acho o Dodi um jogador útil para elenco, mas de forma alguma pode ser titular do Grêmio. Lembrando que o Vilha Sante estava a serviço da seleção paraguaia, retornou hoje, então ele retoma as atividades junto com o grupo de jogadores nesta quinta-feira. Pode ser que tenha algo nesse sentido aí, o Pavon, e o Dodi volte para o banco. O Edenilson esteve no primeiro momento da atividade, depois foi substituído pelos meias, o Cristaldo e pelo Monsalve em momentos diferentes. Há uma dúvida, né? Se haverá a retomada da figura do meia ou vai continuar com os 3 volantes, mas uma tendência da retomada de um dos meias, o Cristaldo ou o Monsalve. Se tem o Pavon antes, né? Agora cito o Pavon de forma correta. Ele foi um dos pontas, o Amuso o outro, porque assim como o Vilha Sante, o Christian Oliveira também está voltando das eliminatórias, né? O Aravena da mesma forma. Bom, o atacante foi o Arezzo, né? Obviamente o Bright White está lesionado. Então, gente, é isso. Um esboço de equipe. Teremos mais novidades nos próximos dias para acompanhar aí esse Grêmio para fazer a estreia do Campeonato Brasileiro. Um Grêmio que precisa se comportar melhor em relação ao desempenho e, obviamente, o mais importante, precisa vencer o jogo, mesmo que seja por 0-0. Bom, o reforço importante que está muito próximo do Grêmio, e isso a gente conseguiu colher nos bastidores do clube, mas também com a entrevista exclusiva que o Guto Peixoto deu ao Gremismo na terça-feira, lá o 4D TV, o canal do Rafael Sobes, né, que tem o nosso programa de gremistas e toda terça-feira às 8 da noite, o Guto, ele não quis confirmar 100%, mas ele deixou muito claro e depois nos bastidores a gente conseguiu mais detalhes. O Grêmio está muito próximo, sim, muito próximo de conseguir efetivar a contratação do zagueiro Romagnha. O zagueiro que é um destaque absoluto no futebol argentino e que veste a camisa do São Lourenço. E o Quinteiros, que trabalhou no Vélez Sarsfield e foi campeão argentino pelo Vélez na última temporada, conhece muito bem esse jogador, deu aval para essa contratação. O Grêmio estará pagando um valor bem significativo, mas entende que justo pela qualidade do atleta. Lembrando que o Grêmio fez essa proposta e o São Lourenço recusou porque queria utilizar o jogador até o final da temporada, que é a metade do ano, e já sinalizaram que vão liberar. E quando veio a sinalização, e a gente trouxe a informação da sinalização, o Grêmio avançou para conversar e negociar com o São Lourenço, e a informação que eu trago para vocês é que essa negociação está muito avançada, muito próxima de ser efetivada, praticamente encaminhada. Não está concluída, porque só está fechada 100% quando assina. E só vai poder assinar quando a janela abrir, na metade do ano. Então, na metade do ano, o Grêmio quer finalizar isso, concretizar a contratação do Romagnha, e ele deve ser o zagueiro do Grêmio que praticamente sepulta qualquer especulação de zagueiros que o Grêmio poderia contratar. Por exemplo, o Grêmio fez um contato com o São Paulo pelo Arboleda, o Grêmio chegou a observar o Gustavo Henrique, observou também o Abner do Juventude, jogadores que o Grêmio se interessou, Arboleda, Abner e Gustavo Henrique, mas a grande prioridade, o plano A, sempre foi o Romagnha, e essa contratação tem tudo para se confirmar na metade do ano com a abertura da janela normal, porque a que está aberta agora é interna, somente aqui no nosso mercado brasileiro, beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, tua opinião é importante sobre todos os temas aqui nos comentários. Matiello, corretora de seguros, Consórcio Porto. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.